Vai, come logo, sua velha rabugenta, vai. Não gosto. Porque sou velha, não quero. Ai. Come. Não gosto de sopa. Toma. Não gosto. Nunca comi sopa na minha vida. Ai, não quero, não. Não vai comer, não, Não. Ai, não gosto de sopa. Nunca comi sopa. Vai, abre a boca. Não. Não quero, não. Por que tem que comer isso agora? Não quero. Ai, não. Alô? Eu dei sopa, ela tá dormindo agora. Ela adorou a sopa. Sua mãe não dá trabalho nenhum. Tá bom. Preconceito aliado ao desrespeito. Em todo o Brasil, cresce o número de denúncias que envolvem a violência contra o idoso. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que existe atualmente no Brasil cerca de 23,5 milhões de idosos. São Paulo é o estado com o maior número de idosos, são 5,4 milhões. Sergipe apresenta uma média de 200 mil idosos. No dicionário, a palavra violência é descrita como ação violenta ou direito de constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém. Em todo o Brasil, 84% dos casos de violência ao idoso ocorrem dentro de casa. Em 82% desses, a violência é diária. A estatística de violência contra o idoso é alarmante. Uma pesquisa promovida pelo Ministério da Saúde aponta que a maior parte das agressões a pessoas com 60 anos ou mais é praticada pelos próprios filhos. Entre os tipos de agressões, a violência moral ou psicológica foi a mais relatada na pesquisa, com 55%, seguida pela física, que apresentou 27%. A de abandono obteve 22%. E por último, a do dano financeiro ou patrimonial apresentou 21%. Suirá Paim, delegada de polícia do Departamento de Grupos Vulneráveis de Aracaju, não quis gravar a entrevista, mas informou a nossa equipe que em Sergipe diversos casos são registrados, porém não há uma continuidade do processo. Para ela, o problema é sério e quase desconhecido. O idoso está numa fase da vida em que ele já não tem mais os mesmos recursos físicos. No entanto, os aspectos cognitivos, afetivos e sociais ainda continuam em evidência, né? Então, ele chega a uma fase da vida dele onde a sua produtividade diminui e a presença da família, dos amigos, ter um ambiente de lazer, são coisas muito importantes para ele. O que acontece em relação a isso é que muitas vezes, muitos idosos às vezes não encontram na família e nem nas suas relações sociais apoio para ele passar por esse processo de aceitação do novo momento que ele está, né? No qual ele avalia a vida que teve e quais são as possibilidades que ele tem, porque ele tem que viver um novo plano de vida, ele tem que viver uma nova expectativa. De uma forma geral, o que a gente observa em relação à violência com o idoso é pouco conhecimento e que as pessoas, né, principalmente às vezes os familiares, que infelizmente a violência vem do próprio familiar, de entender esse novo momento do idoso, porque ele está mais lento, a sua capacidade de responder às demandas familiares já não ocorre da mesma forma como ocorriam antes. A violência com o idoso decorre de modelos mesmo de pouca valorização, né, no qual o indivíduo cresceu a vida toda não pensando que deva ser valorizado o idoso. Nós vivemos essa cultura. E aí, é claro, quando se vê diante do idoso, ele acha que ele não merece esse respeito e essa consideração. Mas, em termos de indicativos, o que leva uma pessoa a agredir um idoso, por exemplo, é muito subjetivo. Isso
geral, eu vejo que isso é falta de formação mesmo, em termos das pessoas entenderem o valor que o idoso tem, né? Em Aracaju, 2 instituições dão assistência e apoio aos idosos. São elas o Asilo Rio Branco e o Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição, o SAMI, que fica localizado no bairro Industrial. A instituição, que sobrevive de doações e é mantida por ONGs, fica localizada no bairro Industrial. Ela tem 64 anos e abriga atualmente 46 idosos. São idosos carentes de amor, atenção e carinho. A maioria sofria de agressões verbais, o ato de ignorar, excluir do cotidiano acabou deixando marcas em alguns idosos do SAMI. O sentimento de revolta, que acabou provocando muita indignação. Para passar o tempo, muitos optam por realizar algumas atividades, desde costurar até brincar com os números. O perfil dos idosos do SAMI são todos em vulnerabilidade social, ou seja, em extrema pobreza. Na maioria das vezes eles estão sem assistência médica, sem assistência social, realmente abandonados por as famílias, né? Por conta do dia a dia de cada um. A maioria deles vivem sozinhos no quarto, só com a água, o cafezinho, aquela coisa bem básica mesmo. Então, quando a gente vai fazer a visita, a gente percebe que a grande dificuldade deles mesmo é estarem inseridos no contexto familiar. Os familiares saem para trabalhar, eles ficam sozinhos, chegam na hora do almoço, saem, às vezes não tomam medicação, não faz a higiene correta, ficam com o benefício, que é a parte mais importante para eles, que é o dinheiro. Então, eles acabam ficando com o dinheiro desse idoso. E esse idoso passa a viver em situação mesmo de extrema pobreza, sem os cuidados básicos. Durante a visita ao SAMI, conhecemos Dona Luizinha. Ela tem 78 anos e é deficiente visual. Chegou há 2 meses ao asilo. Segundo a enfermeira, seu perfil era muito agressivo, um reflexo da violência que sofrera dentro de casa. Vou endireitar o lençol. Vire pra cá um pouquinho, chega. Não, o lençol. Vou endireitar o lençol. Vire pra cá. Conversamos com Antônio Gregório, primo de Dona Luizinha, que conta o estado desumano que sua tia passou, vítima do sobrinho. Ela sofreu muitas agressões assim, verbais, objetos que foram atirados contra ela, da esposa desse filho adotivo, que tem problema mental, inclusive está fazendo tratamento. Passou muita necessidade, fome, teve pessoas que viram ela sendo alimentada apenas com salame e farinha. E isso fez com que a gente procurasse tomar providência para minorar o sofrimento. 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Lembrando-se que a violência contra o idoso é considerada crime. As denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia ao Idoso pelo telefone 0800 62 444 5 ou pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Aracaju, o DAGV, que fica localizado na Rua Itabaiana 258, no centro de Aracaju. Fatos que viraram manchetes em telejornais e que chocam o Brasil pela crueldade e falta de amor ao próximo. Revoltante a violência de Maria de Lourdes contra a sogra e a conivência do marido com as perversidades da mulher. Imperdoável. Que mãe imagina um fim como esse? Que idoso merece um tratamento humilhante assim? Mas se der sorte, o casal de pastores também vai envelhecer. Um dia vai depender da sensibilidade de um filho, do acolhimento de um parente ou da caridade de estranhos. Se der sorte, vai encontrar abrigo, cuidados, respeito. Se der sorte. Porque dependendo das sementes que se planta na juventude, a velhice pode ser uma dádiva ou um castigo. A experiência de quem viveu e ainda vive em um mundo de transformações, em que os seus conselhos servem de referência definitiva para se traçar os caminhos da vida. Idosos estes que parecem ter perdido a voz, mas que são fonte de nosso conhecimento. O olhar triste de quem foi esquecido pelos parentes. As marcas que uma agressão provoca em um idoso são incuráveis e não cicatrizam.
E assim eles vivem, aliado ao sentimento de pessoas incapazes, sem voz. Muitos deles se jogam no mar da solidão e se isolam. Respeito, dignidade e qualidade de vida. Todos possuem esse direito, inclusive os idosos. Trate-os bem, pois um dia você será um deles.